Oi, gente. Vamos voltar então à continuidade. A gente está analisando exatamente o que aconteceu no TCE do Rio, não é? E qual é o desdobramento, o que pode acontecer se, vamos supor, mesmo que a prova discursiva venha a ser anulada, vamos dizer assim, cancelada, alguma coisa, anulada, não é? Seria a questão mais, o termo mais adaptável. De qualquer maneira, isso vai servir de lição aí para outro concurso, tá? Quem é meu aluno no TCE do Rio, vou fazer esse comentário mais detalhado lá dentro da área do TCE, certo? De cada aula, não é? Mas eu vou explicar em linhas gerais o que poderia ter sido feito e o que não poderia se a gente pegar essas estruturas novamente. Primeiro eu quero explicar o seguinte, o que a gente viu, né, em termos de elaboração para os 3 cargos, assim, eu tirei a TI exatamente porque eu falei para vocês, né? Não é um assunto com que eu ainda tenha muita intimidade para eu falar com segurança, mesmo às vezes consultando um colega e tal. Os outros assuntos eles já são assuntos de casa. Atenção, gente. Primeiro, comentei no vídeo anterior sobre as falhas das questões, principalmente, não é? O elaborador não olhou o edital para formular algumas questões, trouxe questões bem fora do edital mesmo. Aí você fala assim, não, mas estava no edital. Sim, mas não estava de acordo com a descrição da prova discursiva. Se você pegar o item lá no edital que fala que as questões serão elaboradas com base em direito constitucional, direito administrativo e controle externo, você tinha questões de AFO no meio ali da confusão, tá bom? E tal. E com as peças aconteceu uma questão interessante envolvendo o pessoal do controle. A banca pediu um modelo, uma edição do MICASP de forma que ela não pediu isso de forma explícita anteriormente, tá certo? Então nós temos aí um probleminha bem sério acontecendo nessa discursiva do Sebrasp e também na parte das peças. Então vamos lá. Mas vamos esquecer o problema e vamos aprender. É isso que interessa. Qual seria o procedimento se eu tiver de enfrentar isso novamente? É isso basicamente que eu vou dizer para vocês. Bom, primeiro eu quero explicar para vocês o que aconteceu nessa prova pegando os 3 cargos. Pessoal da contabilidade, a banca trouxe uma estrutura que é a estrutura clássica do Sebrasp. Ela traz lá os comandinhos, né? Item a item você vai escrevendo sobre aqueles assuntos, tá? Estrutura básica. Depois ela trouxe para o cargo 2 um comando já segmentado do parecer, em que ela pedia título, introdução, análise, recomendações. E aqui muita gente ficou em dúvida, mas vocês vão ver que não tem nada demais não. E o último, ela trouxe, né, uma estrutura aqui no comando, que é para o pessoal do direito, para o pessoal fazer análise de achados, que é a única questão, assim, que eu falo assim, a questão mais dentro do edital foi essa questão, essa peça técnica que se pedia análise dos achados, e que tem muito a ver com as aulas, né, que eu expliquei para vocês como que é feita essa análise. Então, pessoal, atenção, em termos estruturais, tá, gente? Sem querer dar aula de controle para vocês, nada disso. Ou de auditoria. Então, vamos lá, olha só. Primeiro, vou começar da primeira peça, que foi a peça do pessoal da contabilidade. Então, aqui, de olho. Primeira dica, né? Sempre quando a gente fala em Sebrasp, o que predomina? O que predomina? Os critérios básicos do Sebrasp. E eles fazem parte do início da discursiva, que é você escrever com precisão, você escrever com o máximo de atenção que a banca está te solicitando, evitando modificar palavras, escrever de forma fundamentada, observando exatamente o elemento de fundamentação que a banca te indicou para você trabalhar, tá bom? Não tirar as coisas da ordem. Quem tira os elementos da ordem tem muito prejuízo. Eu peguei o item 3, misturei com o item 2, vem o prejuízo, é lapada, vem na certa. Então, você tem que saber colocar as coisas no seu lugar certo, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. A segunda questão, quando você está fazendo uma peça, o que você lê primeiro? Essa parte aqui, ó, que é a parte do comando geral da questão. Perdão aqui, tá certo? Aqui vem o comando geral da sua questão. Para quê? Para que você saiba qual é o seu instrumento. A sua peça técnica é o quê? É um parecer. Pronto. Um parecer que tem que objeto? A respeito da situação encontrada. Então, é uma situação que está descrita aqui acima. Porque essa parte aqui, gente, é a parte do caso, tá? É a parte do relato da situação, certo?
E ela pediu um parecer com recomendações quanto aos procedimentos contábeis a serem adotados para que as demonstrações fiquem apresentadas pela jurisdicionada, não é? Aquela entidade está sendo auditada, e sejam em consonância com uma norma X, tá bom? É basicamente isso, é sempre assim. Qualquer peça é sempre assim. Então, veja só, esta aula que eu vou dar é para qualquer tribunal de contas, com exceção do TCDF. Ali o jogo muda. Essas explicações que eu vou dar para vocês aqui. Tem coisa a ver? Tem, mas lá é bem diferente, tá? Então deixa esse alerta para você não se atrapalhar. Então, a primeira coisa, quando você receber a tua questão discursiva, você vai ler aqui, para você saber do que se trata. Olha, um parecer sobre isso, tá bom? Quando você observar que se trata, se é um relatório, se é uma nota técnica, se é um parecer, aí você já vai fazer a tua ementinha, tá? Que é a entrada da sua discursiva. Vai dizer que é um parecer, tá certo? Um parecer de quê? De auditoria contábil, e você tem que trazer alguns elementos aqui. Olha, quando você faz a ementa, que elementos ficam evidentes, né? O nome da peça, tá? O nome da peça, o objeto, qual é o objeto de análise dessa peça, a instituição jurisdicionada ou jurisdicionado. Minha canetinha tá ruim, tá, gente? Dá o dia inteiro hoje, tá bravo. É a instituição jurisdicionada e quem é a instituição responsável pelo parecer, se houver isso no caso. Porque se não houver, o mínimo, parecer sobre o quê? Pronto, acabou. Tá inseguro, parecer sobre o quê? Pronto, acabou, tá? Então faça a ementinha. Essa ementa é obrigatória? Olha, se a banca não disser que é obrigatória, não é. Não é. Qual é a vantagem de fazer? Sempre quando a gente capricha um pouco mais na estrutura da peça, a mão, o tapa da gramática é menor. É sempre assim, eu sempre falo. Quanto mais estrutura, a gente olha nas discursivas que tiram nota máxima, exatamente esse tipo de comportamento. Elas têm problemas gramaticais, todas elas. Tem uns probleminhas outros ali que a gente vê, todas elas, mas tirou total por quê? Porque caprichou na estrutura. Então essa é a parte mais interessante. Aí tá. Aí a banca pediu o item 1, apresente um conceito, faça uma análise, traga recomendações. Pronto. Você vai ver que aqui no caput a banca falou em recomendações, tá vendo? Olha, quero um parecer, né? Que apresente recomendações. Gente, recomendação é sempre o último item. Vocês vão ver que todo parecer segue essa estrutura aqui, ó. Perdão, todo parecer tem essa estrutura. Ele tem um elemento de introdução, tá certo? Ele vai ter o elemento de análise ou fundamentação. Análise, perdão, tá? Isso não tá saindo da senta aqui não, tá, gente? Fundamentação. E vai ter a parte de conclusão do parecer. Essa estrutura, introdução, análise, conclusão, é uma estrutura segmentada? Ou seja, que vem com esses títulos? Necessariamente não. Não. Mesmo quando a banca te dita um roteiro que ela quer que você fale sobre a competência do tribunal para apreciar, tá certo? Os atos de admissão de pessoal. Pronto, aquilo ali é um elemento introdutório, gente. Os elementos introdutórios ou são conceitos ou são competências, basicamente isso, tá? Então você já nota que ele tem um elemento introdutório. A análise, aí vem exatamente a banca, por exemplo, pede um conceito ou te pede uma competência, então o tribunal, se for um caso de uma competência, ele vai analisar aqueles elementos, tá certo? Que representam regularidades ou irregularidades conforme, ou seja, à luz da sua competência. Então você vai partir para o desenvolvimento, ou seja, analisar a problemática que foi apresentada, tá certo? E como é um parecer tem recomendação, determinação, tem voto. Então depende, a banca vai te pedir alguma coisa. Ou ela vai te pedir recomendação, vai te pedir sugestão, ela vai te pedir um voto, tá certo? Você vai votar por uma regularidade ou regularidade, vai opinar, tá certo? Então é dessa forma que funciona. E apesar de ter essas variações, né? A introdução ser um conceito ou uma competência, a análise ser uma retomada dos itens temáticos ou ser uma retomada fundamentada, pode ser também denominada fundamentação, e a conclusão ser ali um momento de voto ou de sugestão, de melhoria, né, ou de determinações, tá certo? Então, essa estrutura, ela existe em todos os pareceres do SEBRASP. Não importa o modelo, todos vão seguir essa estrutura, tá bom? E aí veio a questão,
Então veja que aqui a banca pediu exatamente isso, ó, um conceito de demonstrações contábeis para o pessoal da contabilidade e seus propósitos. Muito bem, então você vem e entra com o conceito, depois você fez emitir e entra com o conceito. Ô Júnior, eu estava olhando o padrão de resposta, e o que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é o padrão de resposta mesmo, tá? Eu vi que o cara colocou isso aqui, introdução, análise. Eu teria que colocar isso para o pessoal da contabilidade, não. Por quê? Porque o Sebrasp não se interessou por essa segmentação de forma explícita. Se você colocou, não afetou nada. Se você não colocou esses subtítulos, também não. Por quê? Porque o conceito já é um elemento introdutório. Se a banca te pede uma competência aqui, já é um elemento introdutório, tá bom? Então é isso. Depois, análise. Veja só, foi o que eu expliquei no vídeo anterior, não é? O elaborador desta questão, ele fez uma coisa minimamente curiosa. Eu vou mostrar aqui em todas as discursivas que ele elaborou. Ele elaborou para todo mundo. Eu sei porque vocês vão ver que é a estrutura dele. Não tem aquela coisa quando você trabalha com perícia textual, né? Então você capta que é da mesma pessoa tudo que a pessoa faz. Então veja só, aqui ele pediu, faça uma análise sucinta das situações 1 e 2 apresentadas em situação hipotética, destacando os problemas nela identificados. Gente, o que o examinador fez ali quando ele te pediu essa análise das situações? Havia duas situações, ele queria que você analisasse, né? Na verdade, olha só, ele pediu essa análise sucinta e depois ele pediu para você propor recomendações para que a situação 1, né, para que ela fosse reconhecida, aí falando, ó, como deve ser reconhecida a perda de redução de valor recuperável de uma unidade geradora de caixa e com que propósito a perda deve ser alocada. Ou seja, ele está te perguntando sobre a lei. Olha o que ele fez. Ele perguntou sobre o achado no item 2. Quando te pede análise, o que é análise? A norma e a situação para chegar ao achado. Você teria que fazer isso no item 2, que em qualquer parecer dessa forma que procede mesmo, certo? Mas, pessoal, estou mandando uma mensagem aqui, me tem que eu tô falando com vocês, tá? O que acontece? Só que ele te pediu um resuminho da situação, só que ele usou a palavra análise, porque ele podia ter falado, ó, faça um relatório sucinto, resumido. É aquilo que eu falei, Sebrasp, se você ficar recontando a história toda de forma muito detalhada, você pode ter prejuízo. Então, uma coisa mais sucinta, tá? Da situação que foi encontrada. Mas ele pediu uma análise, então você teria que pegar aquela situação rapidinho e cotejar com a lei, tá bom? Para mostrar porque tem uma improcedência ali. Mas como ele pediu para você mostrar o que deveria estar na lei na parte final, então o que ele quis dizer? Retome aquela situação de forma sucinta. Faça um resumo do relatório. Produza um relatório resumido. Foi isso que ele quis dizer, mas ele não usou a expressão correta. Júnia, então, eu estudei com você e eu fiz assim, eu peguei cada caso e mostrei o que estava na lei. E depois tive que repetir de novo o que estava aqui, não é nem lei, tá, gente? Não é no manual de contabilidade. Tô falando lei só para ficar mais fácil entender. E depois tive que repetir aqui ao final. E aí, como é que fica? Sem problema algum. Desde que você, ao final, fale o que deveria ter acontecido. Mesmo que fique repetido. Isso não tem problema. Isso pro Sebrasp não é o problema, tá bom? Você cumpriu direitinho. Se você só retomou os elementos temáticos de forma resumida, pronto, vai bater com o padrão de resposta, não vai ter nem chororô, tá? Agora, gente, detalhes. Você vai ver no padrão, às vezes o proponente da questão juntando duas situações. Gente, padrão não é redação. Vamos lembrar que são situações diferentes. Você tem o corretor, você tem o elaborador. O corretor está muito acostumado com uma situação mais organizada de estrutura textual. Então, quando você vai analisar uma, duas, três, quatro situações, né, você tem que analisar uma a uma, tá? Ah, mas eu peguei duas e mostrei que elas são... Tá, tudo bem, elas têm que ser muito similares para você mostrar que elas são improcedentes, alguma coisa assim, tá bom? Então é isso que eu quero dizer para você aqui. E o resto, um parágrafo para o item de conceito, um parágrafo para análise sucinta das situações 1 e 2, mesmo parágrafo, já expliquei que isso tem que ser concentrado. Já no 3, a banca separou em subitens temáticos, parágrafos diferentes, tá bom? Eu juntei tudo. Talvez o máximo que você possa sofrer aí é uma perda da notinha lá em apresentação, o máximo. Tudo aqui é previsão, porque é a primeira
a primeira questão discursiva do ano, assim, tirando o Codevasf, né? Em relação a peças de natureza técnica. É a primeira ona mesmo. Bom, vamos pegar aqui a do pessoal do controle. O que acontece? A gente às vezes treina o aluno para que ele fique muito, muito rígido em relação ao que ele está lendo. E é isso mesmo. Então você vem aqui primeiro, a banca quer o quê? Um parecer a respeito da situação encontrada, não é? E depois com recomendações. Recomendação é a parte final, pronto. E aí a banca resolveu ditar, olha, eu quero isso, isso e isso. E é isso que eu tinha que fazer mesmo. Título. Júnior, eu coloquei título mesmo, mas no padrão não tava, não tem problema não. Veio na ementa, não tem problema não. A banca colocou título, você copiou, tá bom? Júnior, coloquei introdução aqui, pedi para redigir um parágrafo dando um conceito. Todo aluno aqui já sabe como é que a gente trabalha com conceitos, em norma, não é? Como é que a gente trabalha com isso. A situação encontrada, ó, basta escrever informações do sub... Isso aqui é uma linha só, Júnia? Mas não tem valor aqui não. Sim, mas faz parte do item 2 e 3, para te falar a verdade, tá? Então você teria que trazer. Mas não tem no padrão? Sim, mas o examinador corretor ele vai procurar isso aí, tá bom? Vai ser difícil ele deixar isso passar. Júnior, eu coloquei situação encontrada quando fui fazer análise. Tá, tudo bem, mas você trouxe situação encontrada, você consegue se defender. Ó, informações sobre o item e situação, itens de 1 a 4. Perfeito. Na análise, gente, aqui havia muitos itens. O que acontece? Você veja que a banca não está falando em achados, ela fala em situações, pelo menos para o cargo 1, cargo 2. Nesse momento em que ela fala em situações, o que é importante? Você vai encontrar situações que estão de acordo com o manual, que é a norma para você comparar para ver se tem achado ou não, não é? E situações que estão em desacordo, situações que estão em acordo. Você tem que analisar tudo, tá bom? Tem que analisar tudo. Aqui a banca também pediu apresentar uma análise sucinta, você já sabe. Se esse examinador voltar, né, o que ele quer? Ele quer um relatóriozinho, cópia, tá? Eu fiz mais, tá ótimo. Mas trouxe a cópiazinha? Trouxe. Aquele negocinho ali, pega, olha, a situação é essa, a lei diz isso. Tudo bem. Ou senão, a situação é essa e essa. Foi isso que ele pediu. Por quê? Porque depois ele pediu o que a lei diria embaixo, nas recomendações. Tá bom? E aí, aqui ele falou, ó, nas recomendações. Quais das situações relacionadas aos itens de 1 a 4 estão adequados em face das recomendações constantes no MICASP? Tá vendo? Eu falei com vocês que eles cobram as adequadas e as inadequadas. E mesmo que o Sebrasp não cobrasse, você teria que falar, tal situação encontrada está de acordo com a norma. Aí não precisa nem ficar falando da norma, não. Se a situação está de acordo com a norma, está de acordo. Tal situação encontrada está em desacordo, aí você tem que mostrar o que diz a norma. Basicamente foi isso que ele pediu aqui. E um parágrafo para cada item, tá bom? Mas, vamos lá. Então, acho que eu já abordei que pode ser dúvida aí de vocês, né, na construção. Isso aqui, gente, não é o que tá lá no padrão. Então, Júnior, se eu não escrevesse, vamos lá. Ó, eu vim aqui e não escrevi exatamente isso aqui, introdução, situação encontrada, análise, recomendações e tal. O máximo que você vai perder vai ser um sexto do valor de cada item, por conta da falta da precisão temática. É só isso que a banca vai tirar. Mas só isso para cada item, isso é muita coisa num concurso como este. Falo para você, muita gente tomou a burdoada lá na questão pequenininha, tá? Porque o examinador fez muita bagunça. Então, você vai pegar essa informação aqui para você fazer a tua próxima prova, que muito provavelmente o Sebrasp vai ter que remarcar essa prova, tá bom? Então, fique tranquilinho, né? Porque muito provavelmente vai acontecer isso. Eu fui tão bem, não queria que acontecesse isso. Vai bem de novo, tá? Quem vai bem sempre, passa sempre. Eu vejo o aluno que passa um concurso, passa 2, 3 concursos com tranquilidade, pés nas costas, não tem concorrência para ele. Bom, pessoal do direito, realmente, que aí vem muito pro direito. É muito comum os caras pedirem pro pessoal do direito o quê, pessoal? Pedir com que vocês trabalhem já na análise jurídica de processos recursais, no momento em que a jurisdicionada se defende, tá certo? Ela ingressa com aquele recurso, ou mesmo análise de aplicação da lei, tá? Mas aqui foi bem interessante. Aqui a banca já chamou tudo de achado,
Preste atenção. Ah, eu não vou, não fiz direito. Assista a aula, pode acontecer o contrário com você agora. Então vamos lá, ó. E aqui veio uma questão curiosa. Olha o que a banca fez aqui. Considerando a situação hipotética e com base na 866, elabora um parecer acerca dos referidos achados de auditoria e as respectivas justificativas apresentadas pelo secretário de Estado. Bem interessante isso. Esclarecendo sua procedência ou improcedência. Preste atenção no que a banca fez aqui. Não crie fatos novos. Dispense a emenda. Júnior, eu fiz a emenda. É 0, Júnior? Não, você vai perder ponto em estrutura, tá? Referência, local, data, assinatura. Lógico que nenhum deles você vai colocar assinatura só se você for bem doido, tá bom? Não, não pode. Ou desinformado, tá? A gente brinca doido no sentido, né, vulgar. E aqui, então, ela quer análise dos achados. Então, gente, como é que a gente analisa o achado mesmo, que eu expliquei pra vocês? Ó, coloca lá o achado, né? Retoma a situação, achado, norma, justificativa ou o que foi encontrado, tá certo? E a conclusão dele. É basicamente isso aqui que você faz o tempo inteiro. Ah, então, Ó, relação ao achado 1, a 866, ela proíbe tal coisa. Só que o examinador, quando ele fez esse padrão, ele veio aqui, ó, caracterizado o indevido fracionamento da licitação, as contratações autorizadas pelo secretário, tal, alcançando, portanto, a modalidade de tomada de preço, violam, tal, devendo os justificativos ser considerados improcedentes. Pronto. Eu falaria, o secretário, ao alegar tal situação, né, não trabalha, conforme já explicado, em relação à lei, né? Ou seja, ele não tem informação condizente com a lei, portanto, é improcedente. Tem que lembrar do que a banca falou aqui, tá? Quando você estiver analisando os achados, você vai ter situações de procedência parcial. Então você diz que aquilo está correto. Cuidado para você não fazer dois julgamentos na mesma questão, falar que é improcedente e procedente ao mesmo tempo, tá certo? Basta você simplesmente falar, olha, isso está correto conforme a lei, mas isso está errado. Então, gente, análise de achado é basicamente isso. Você tem que analisar as situações, ver o que você tem, dizer o que na justificativa daquele secretário, nesse caso, né, que está se analisando uma justificativa e não um fato em si. Aí você diz, olha, isso aqui está parcialmente correto, isso procede, isso pode ser feito de acordo com a lei, mas falta tal requisito, portanto é improcedente. Isso para cada um deles, tá bom? Então, se você tinha aqui acho que umas 4 situações, então você tem que ter 4 parágrafos, tá bom? E pode ver que não tem, ó, nem conclusão, tá? É sempre aquilo que eu falei com vocês. Pega o achado, pega o nome do achado, lei, né, pega a situação. Ou você vai ter que descrever a situação encontrada ou descrever uma justificativa de defesa que foi dada pela jurisdicionada, tá bom? Então, gente, é isso. Né? Próximo vídeo eu vou comentar sobre o português desta prova de português, na verdade, para que vocês possam trabalhar. E volto a dizer, né? Peguem aquela aula anterior que eu gravei para vocês aqui falando sobre esta prova e por que vocês precisam recorrer dela, tá?